Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao estudo do processo civil. Nós estamos analisando a fase de cumprimento de sentença. E a partir desse vídeo, nós vamos agora mudar o procedimento, porque nós estávamos estudando o procedimento de cumprimento de sentença para as obrigações de pagar quantia certa, e a partir de agora, nós vamos analisar o procedimento do cumprimento de sentença para as obrigações de fazer e não fazer. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então vamos agora começar um novo procedimento. Vamos começar a falar sobre o cumprimento de sentença daquelas obrigações de fazer e não fazer. Bom, as obrigações de fazer e não fazer em si, elas são estudadas pelo direito civil, né? Lá na parte de direito das obrigações. Agora, imagine que uma determinada pessoa, o réu de um processo, ele foi condenado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Então imagine, por exemplo, que eu contratei um pintor para pintar a minha casa, fizemos lá um contrato, tudo bonitinho, mas sabe-se lá por qual motivo ele desapareceu e não terminou o serviço. Eu ingresso com uma ação contra ele, exigindo que ele conclua o serviço, exigindo que ele termine de pintar a minha casa. Ele é condenado e na sentença o juiz o obriga, o juiz o condena a fazer uma coisa, ou seja, a pintar a minha casa. E aí, qual é o cumprimento, Qual é o procedimento nesse caso? O que eu devo fazer? Bom, vamos a algumas informações preliminares. Primeiro de tudo, o Código de Processo Civil, ele utiliza o mesmo regime jurídico para as obrigações de fazer e não fazer. Então, traduzindo, o procedimento é o mesmo para as obrigações de fazer e não fazer. Lembrando que as obrigações de fazer são obrigações positivas, elas exigem uma determinada ação por parte do devedor, e as obrigações de não fazer são obrigações negativas. Elas exigem uma abstenção do devedor, exigem aí um não fazer por parte do devedor, como por exemplo, a obrigação de não revelar um segredo, não revelar um segredo industrial, por exemplo, algo nesse sentido. Pois muito bem, então o regime jurídico é o mesmo para as obrigações de fazer e não fazer, tá bom? Eu vou agora chamar a nossa lousa para a gente começar a organizar as informações. Muito bem, meus caros, então nós ainda estamos estudando a fase de cumprimento de sentença. Tá? Então não perca de vista, nós ainda estamos na fase de cumprimento de sentença, mas agora nós vamos falar de obrigações de fazer e não fazer. Esse é o tema que nós começamos a partir de agora. E o primeiro ponto é o regime jurídico. Vamos falar um pouquinho aí do regime jurídico. Bom, nesse caso aqui, em termos de regime jurídico, nós temos o mesmo regime, então é um regime único, para as obrigações de fazer e para as obrigações de não fazer. Então temos, portanto, um regime único, o mesmo regime para as obrigações de fazer e não fazer. Um detalhe que você tem que saber é o seguinte:
O executado, neste procedimento, também se defende por meio de impugnação. Então, cabe impugnação aqui nesse procedimento. Veja, nós falamos bastante sobre impugnação ao cumprimento de sentença, mas foi bom que nós praticamente esgotamos esse conteúdo, porque aqui no procedimento das obrigações de fazer e não fazer, nós aproveitamos aquilo que foi estudado, né? Isso porque o artigo 536, parágrafo 4º do CPC, né, ele determina que o executado também se defenderá através de impugnação. Para ser, na verdade, um pouquinho mais exato, o parágrafo 4º fala que no cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Sendo aí um pouquinho mais específico, o 536, parágrafo 4º, fala que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Então, aqui o executado também poderá manejar a impugnação. Ainda falando sobre o regime jurídico, tem um dispositivo que muitos alunos me perguntam, né? Muitos alunos vêm para mim com dúvida. Professor, eu não consegui entender o artigo 536, parágrafo 5º. Eu não consegui entender o que esse parágrafo 5º quer dizer. Veja, o parágrafo 5º diz mais ou menos o seguinte: o disposto nesse artigo, ou seja, no 536, aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Então, vou repetir. O parágrafo 5º diz: o disposto nesse artigo, ou seja, no 536, aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Pois é, professor, eu não consigo entender muito bem essa regra do parágrafo 5º. Eu não entendi o que o parágrafo 5º quis dizer. Será que tem como o senhor elucidar essa parte? Será que tem como explicar, né, dar uma traduzida? E veja, esse parágrafo 5º, ele não tem nada demais. É uma regra bem tranquila. Ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho prestações de fazer e de não fazer que podem ter origem no direito das obrigações e eu tenho prestações de fazer e de não fazer que não têm origem no direito das obrigações. Então vamos lá. Eu tenho prestações de fazer e de não fazer que nascem no direito das obrigações, e eu tenho prestações de fazer e de não fazer que não nascem no direito das obrigações. Então vamos lá. Imagine um contrato em que esse contrato fixa uma obrigação de fazer. Como, por exemplo, uma obrigação de pintar uma casa, uma obrigação de
construir um muro? Nesse caso, essa prestação de fazer, ela nasceu no direito das obrigações. Ela nasceu por intermédio de um contrato. Então as partes sentaram, celebraram um contrato e avançaram entre elas uma prestação de fazer. Então essa prestação de fazer, ela nasce no direito das obrigações. Percebeu? Houve um contrato, esse contrato prevê uma prestação de fazer, por exemplo, construir um muro, pintar uma casa. Então, nesse caso, a prestação de fazer nasceu no direito das obrigações. Só que eu posso ter uma prestação de fazer, por exemplo, que nasceu fora do direito das obrigações. Como, por exemplo, o direito de vizinhança. No direito de vizinhança. A prestação de fazer ou de não fazer, nesse caso, ela não tem origem no direito das obrigações. Tem origem, no nosso exemplo, no direito de vizinhança. Então, por exemplo, dentro do direito de vizinhança, eu tenho o dever, melhor dizendo, de não fazer barulho após determinado horário. Essa prestação de não fazer, ela não tem caráter obrigacional, porque ela não nasceu no direito das obrigações. Essa prestação de não fazer, ela nasce no direito de vizinhança. Eu não posso fazer barulho após determinado horário. Isso não tem caráter obrigacional. Isso nasceu fora do direito das obrigações. Ou seja, no nosso exemplo, nasceu no direito de vizinhança. Então, é isso que eu digo. E é isso que o parágrafo 5º fala. Eu posso ter prestações de fazer e de não fazer que nasceram no direito das obrigações, exemplo de um contrato, e eu posso ter prestações de fazer e de não fazer que nasceram fora do direito das obrigações. Como, por exemplo, uma prestação de não fazer que nasce no direito de vizinhança, não fazer barulho após determinado horário. O que o 536, parágrafo 5º fala é que em ambos os casos, seja a prestação de fazer ou não fazer, tendo nascido no direito das obrigações ou fora dele, aplica-se o mesmo procedimento. Ou seja, em qualquer caso, aplica-se o mesmo procedimento descrito no CPC. É isso que o 536, parágrafo 5º está querendo dizer. Se a prestação de fazer ou de não fazer nasceu no direito das obrigações ou fora do direito das obrigações, não importa. O procedimento no cumprimento de sentença será o mesmo. Tudo bem, meus caros? Tranquilo? Conseguiram entender essa regrinha aí do 536, parágrafo 5º? Muita gente vem me perguntar, professor, me explica melhor essa regra do parágrafo 5º que eu não consegui entender. Pois é isso aqui. Algumas prestações de fazer e de não fazer nascem no direito das obrigações, pensa num contrato que cria uma obrigação de fazer, e outras nascem fora do direito das obrigações. Pensa no exemplo do direito de vizinhança, uma prestação de não fazer barulho. Tá? Pois muito bem. Seguindo aí a nossa sequência, eu quero falar com vocês o seguinte. Quando a gente fala em cumprimento de sentença de obrigações de fazer e não fazer, nós temos que falar sobre tutela específica e resultado prático equivalente. Esse é um tema muito importante, tá? Esse é um tema muito importante. Por quê? Porque, veja, quando nós falamos
em tutela específica? O procedimento de cumprimento de sentença privilegia a tutela específica, ou seja, em primeiro lugar, o CPC quer que seja prestada a tutela específica. Ok? Então, no procedimento de cumprimento de sentença, das obrigações de fazer e não fazer, primeiro busca-se a tutela específica. E o que é a tutela específica? A tutela específica é a obtenção da obrigação, tal como ela tivesse sido prestada pelo devedor. Então, na tutela específica, busca-se a obtenção da obrigação tal como ela tivesse sido prestada pelo devedor. Então, eu vou te dar um exemplo. O Estado é condenado a construir uma ponte. Vamos supor que o Estado venha e construa a ponte. Tudo bem? O Estado veio e construiu a ponte. Isso é a tutela específica. Então, o Estado, numa ação, foi condenado a construir uma ponte, ligando duas cidades. Se o Estado vem e constrói a ponte exatamente como está ali na sentença, isso é tutela específica. Ok? Agora, se a tutela específica não for possível, em segundo lugar, vem o que o código chama de resultado prático equivalente. Ok? No resultado prático equivalente, busca-se alcançar o mesmo efeito prático, da obrigação, por outras vias executivas. Então, olha só. Em primeiro lugar, o CPC determina que se busque a tutela específica. Obter a obrigação tal como se ela tivesse sido prestada pelo devedor. Se não for possível a tutela específica, aí você tenta o resultado prático equivalente. Busca-se alcançar o mesmo efeito prático da obrigação por outras vias executivas. Então, o que acontece? No nosso exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, o Estado foi condenado a construir uma ponte e construiu, exatamente como foi determinado na sentença. Isso é tutela específica. Porém, exemplo 2, o Estado foi condenado a construir uma ponte e não constrói a ponte. E aí você tenta de tudo, você aplica multa, você faz de tudo, mas o Estado não constrói a ponte. Bom, nesse caso, determina-se que um terceiro
construa a ponte às custas do Estado. Então, conclusão, nesse caso, eu obtive o resultado prático equivalente. Não foi o Estado que construiu a ponte, foi um terceiro às custas do Estado. Foi um terceiro às custas do Estado. Mas, no frigir dos ovos, eu tive a construção da ponte, que para a população, para o povo ali daquelas duas cidades, era o que mais interessava. Tudo bem? Então, meus amigos, nesse ponto eu tive o resultado prático equivalente. Mandei um terceiro construir a ponte às custas do Estado. Tranquilo? Maravilha? Muito bem. Então, veja, eu vou parando por aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas eu quero que você perceba desde já que o resultado prático equivalente, ele funciona como um intermediário entre a tutela específica e as perdas e danos. Tá? E as perdas e danos. Porque as perdas e danos, essas devem ser utilizadas como a última medida, em último caso. Mas, sobre perdas e danos, eu vou falar no próximo vídeo. Muito bem, meus amigos, então vamos parando por aqui esse vídeo, que já ficou bem longo, tá? Mas no vídeo seguinte a gente continua a trabalhar com esse raciocínio e com essa ideia de tutela específica e resultado prático equivalente. Tá bom? Espero vocês lá. Forte abraço.